estamos A paz de aqui. Cristo Jesus para todos vocês. Aqui estamos nós mais uma vez diante do nosso Deus e da sua palavra. E louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de aprendermos mais uma porção das Sagradas Escrituras. Vamos orar? Quero te dizer que a oração pode mudar tudo. Isso mesmo, a oração pode mudar tudo. Então ore comigo. Pai querido e amado, aqui estamos mais uma vez reunidos na Tua presença, neste domingo pela manhã. E queremos Te agradecer pelo que o Senhor já nos tem ensinado. E queremos Te pedir que o Senhor continue nos ensinando, porque sem Ti nada podemos aprender. Somente com o Senhor é que podemos todas as coisas. Obrigado por cada pessoa que se encontra diante deste vídeo. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. É a nossa oração que fazemos no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos iniciar hoje um estudo um pouco extenso. Ele é um pouco longo. Então, eu vou precisar de uns 3 domingos para encerrarmos esse estudo. Isso mesmo, uns 3 domingos para encerrarmos esse estudo. Nós temos estudado a matéria bibliologia. Desde o primeiro vídeo, este é o 7º vídeo, e nós temos estudado bibliologia. E este assunto de hoje, que iremos tratar a partir de hoje, ele faz parte desta matéria. Então, eu não posso deixar de tratar deste assunto. Eu não posso pular este assunto para outro assunto, porque ele faz parte desta matéria. Então, nós vamos estar estudando este assunto a partir de hoje, ok? Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro. Este vídeo, ele não tem a intenção nenhuma de ferir, de agredir a fé de ninguém, tá? Quero deixar isso bem claro. A intenção desta gravação, deste vídeo, é totalmente informativo, porque existem muitas dúvidas relacionadas a este assunto que vamos tratar a partir de hoje, inclusive por alguns católicos, né? Porque nós estaremos tratando dos 7 livros que foram acrescentados pela Igreja Católica à Bíblia Sagrada. Isso mesmo. E existem muitas dúvidas, até mesmo por parte de alguns católicos que já me fizeram esta pergunta. Por que na Bíblia protestante faltam 7 livros? Bem, já queria deixar claro aqui que na Bíblia protestante não faltam 7 livros, tá? Ela está completa. Foi a Igreja Católica Romana que acrescentou 7 livros à Bíblia Sagrada, tá bom? E antes de começarmos, já começando, né? Eu quero também deixar uma coisa bem clara. A Bíblia Sagrada, ela não é da Igreja Católica, nem tampouco da Igreja Evangélica. Ela é a palavra de Deus para toda a humanidade. Eu preciso deixar isso bem claro, ok? Ela não é da Igreja Católica e também não é da Igreja Evangélica. Ela é a palavra de Deus para toda a humanidade. Então, vamos lá. Eu estarei falando agora os nomes dos 7 livros que foram acrescentados pela Igreja Católica Romana à Bíblia Sagrada. São eles: Tobias, Judite, Macabeus 1, Macabeus 2, Baruque, Eclesiástico e Sabedoria. Esses são os 7 livros que foram acrescentados pela Igreja Católica Romana à Bíblia Sagrada, ok? E vamos agora a uma outra explicação para que vocês continuem assim aprendendo com a palavra de Deus. Deixa eu deixar outra coisa bem claro aqui. Houve um concílio no ano de 397 depois de Cristo, DC depois de Cristo, o concílio de Cartago. Este concílio, ele fechou o cânon sagrado, tá? Com 66 livros.
Eu preciso deixar isto bem claro aqui. Vou repetir. Houve um concílio no ano 397 depois de Cristo, concílio de Cartago. Este concílio se reuniu para fechar o cano sagrado com 66 livros, ok? Que é o total de livros que tem na Bíblia protestante. Explicado isso, vamos partir para outra explicação. Para um livro se tornar canônico ou não, eles teriam que passar por alguns testes aplicados pelo concílio. Então, para que os livros fossem tidos como inspirados por Deus, né, ou canônicos ou não, eles teriam que passar por alguns testes, por algumas regras. Antes eu preciso explicar a palavra cânon. Cânon é uma palavra grega que significa vara de medir, régua ou norma, ok? Vara de medir, régua ou norma. Explicado aí esta palavra cânon, tá bom? Então, esses livros, eles teriam que passar por esses testes. E eu estarei citando apenas 5 testes que eram aplicados aos determinados livros que estavam sendo examinados pelo concílio para serem aprovados como canônicos ou não. Primeiro, apostolicidade. Estes livros foram escritos por um apóstolo ou alguém próximo dos apóstolos? Esse era o primeiro teste, apostolicidade. Segundo, inspiração divina. Esses livros, eles trazem evidências de que foram inspirados por Deus? Segundo teste. Quarto teste, conteúdo espiritual. Estes livros, eles trazem edificação para as pessoas? Há transformação quando eles são lidos? Ok? Agora, o quarto teste. Uso. Os pais da igreja usavam estes livros? E agora o quinto, exatidão doutrinária. Estes livros contradizem outros livros? Então, estes, meus queridos, eram os testes que eram aplicados aos determinados livros que estavam sendo examinados pelo concílio para saberem se eles se tornariam ou não canônicos, tá? Então, tá explicado isso aí e nós vamos assim prosseguindo com o estudo. Esses livros, eles são conhecidos, esses 7 livros que foram acrescentados à Bíblia Sagrada pela Igreja Católica Romana, eles são conhecidos pelos evangélicos como os livros apócrifos e pelos católicos como os livros deuterocanônicos. Isso mesmo. Pelos evangélicos, eles são conhecidos como livros apócrifos, destituídos de autoridade canônica. Está aí definido. E pelos católicos como livros deuterocanônicos. Deutero é uma palavra grega e significa segundo. E canônico significa cano, ou seja, segundo cano. Está explicado aí essas palavras para vocês. A Igreja Católica Romana, ela considera estes livros, estes 7 livros que chamamos de apócrifos, como livros inspirados por Deus. Isso mesmo. E essa inspiração, ela teve início no Concílio de Trento, no ano de 1546. Isso mesmo. É só ler a história da igreja que vocês vão encontrar estas informações lá, tá? Então, esse Concílio de Trento, no ano de 1546, oficializou estes livros como os livros inspirados por Deus. E quero deixar uma coisa bem clara aqui. Nós evangélicos entendemos
que além deles não terem nenhuma autoridade canônica, não são inspirados por Deus, e eu estarei provando isso no segmento deste estudo, nos próximos domingos aí, uns 3 domingos, vocês vão saber de tudo, vamos estar informando tudo direitinho para não deixar nenhuma dúvida, ok? Agora, uma pergunta que se fazem muito, por que, deixa eu tomar um pouquinho de água, uma pergunta que se fazem muito, por que esses livros foram acrescentados pela Igreja Católica Romana à Bíblia Sagrada? Essa resposta é simples. Primeiro, em resposta aos ensinos de Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Esse foi o primeiro motivo. E o segundo motivo é que estes livros, eles contêm apoio aos ensinos da Igreja Católica condenados pelas Sagradas Escrituras. Querem 2 exemplos? Primeiro, oração pelos mortos. E segundo, justificação pela fé com obras. Pois é, a Igreja Católica Romana ensina isso. E estes livros foram acrescentados também por este motivo. Então aí está respondido a pergunta que até alguns católicos já me fizeram. Eu estarei agora encerrando este vídeo para que no próximo domingo nós tenhamos assim uma outra aula relacionada aos 7 livros apócrifos que a Igreja Católica Romana acrescentou à Bíblia Sagrada. Por isso eu convido você, católico, evangélico, a estarem conosco no próximo domingo. Tem muita coisa boa, muita coisa que vão deixar você assim abismado com o que vamos aprender aqui nestes vídeos. Por isso eu convido você, não perca a aula do próximo domingo, que vai estar maravilhosa. E eu peço oração a vocês, continue orando por mim, porque ensinar a palavra de Deus, como já foi dito, não é fácil, né? E nós sabemos quem é que não gosta disso, né? Nós sabemos quem é o inimigo verdadeiro da palavra de Deus. Nós sabemos quem ele é, né? Precisa nem dizer o nome. Então, meus queridos, mas eu faço isso com prazer e alegria na minha alma, no meu coração, porque para isso, não somente eu fui chamado, você também foi chamado para defender a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Mas para isso, é preciso estudar a palavra de Deus, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amém e amém.